Você já reparou numa coisa humilhante? Que tem hábitos que você odeia, mas continua a fazer. E pior, às vezes você faz, mas sem mesmo perceber. Você promete e às vezes dizes, tipo, a partir de agora tudo acabou. Depois de 3 dias, praticamente as coisas estão tudo igual. Então eu preciso te dizer uma verdade que dói, mas uma verdade que também liberta. Você não falha porque você é fraco. Você falha porque você está a lutar de uma maneira errada. Eu estou a começar esta série de estudos porque eu quero falar com pessoas humanas como eu. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão envergonhadas e que querem mudanças sérias em suas vidas. E eu li uma história recentemente no capítulo 3 do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que me bateu muito forte. Essa história me bateu muito, mas muito forte mesmo. E olha que este livro não é religioso, mas ele explica uma coisa que combina perfeitamente com o que a Bíblia já ensina há muitos anos. O ser humano, ele muda por caminhos, ele muda por padrões e comunidade. O ser humano não muda por promessas vazias. E hoje eu vou te dar uma ferramenta simples, mas que eu considero muito perigosa. E se você aplicar essa ferramenta, você vai começar a entender o que te controla realmente. Por isso, não esqueças de subscrever-te no canal Horizontes de Palavras e deixe o teu like, partilhe para que mais pessoas possam ver este conteúdo muito, mas muito valioso. Se você está preso em pornografia, telemóvel, celular, álcool, drogas, comida, raiva, procrastinação, você não precisa de mais condenação. Você precisa simplesmente de um mapa. E eu vou te ajudar, né, a entender esse mapa. Eu vou começar com uma frase muito simples que, se você entender, muita coisa vai mudar na tua vida hoje. Hábitos não se apagam, hábitos se substituem. Por que que para certas pessoas, muitas vezes, mudar de um certo hábito nunca funciona? Eu vou te explicar de uma forma bem clara e didática o porquê que certos hábitos muitas vezes nunca funcionam. E é assim que a maioria das pessoas tenta mudar da seguinte maneira, tipo, a partir de hoje eu vou cortar tudo pela raiz. Eu vou parar de uma vez por todas. E a partir de hoje eu tenho que aguentar firme. E isso até parece muito nobre, mas eu considero como uma atitude ingênua. Por quê? Porque o hábito não é só um comportamento ruim. O hábito é um atalho que o teu cérebro criou para resolver alguma coisa. E aqui vem o ponto central que me chamou muita atenção no livro O Poder do Hábito. Todo hábito tem um loop de 3 partes. Todo hábito tem um loop de 3 partes. A deixa, que é o gatilho, a rotina, que é o que você faz, e a recompensa, o que você ganha com aquilo que você faz. E vale ressaltar aqui que a recompensa não é sempre um prazer. A recompensa, às vezes, é só tipo um alívio, uma fuga ou até mesmo uma anestesia. Ou também, tipo, tentar esquecer a vida por 10 minutos. Muitas pessoas fazem isso e eu já fiz isso. Então, quando você diz vou parar, você não entende o que o hábito está a tentar resolver. Você fica igual a um homem que arranca um fio sem desligar a tomada. E o choque sempre vai voltar. Sempre. Um exemplo prático e bem simples é que tem pessoas que comem demais. Mas na verdade, muitas vezes, a pessoa está a comer não por fome. A pessoa está a comer porque está cansada.
A pessoa está a comer muito porque está vazia, porque está ansiosa, porque está entediado ou entediada. Então, o problema não é a comida. O problema é o que a comida está a compensar. É aqui que vem a regra de ouro, que eu considero como uma regra de ouro. Você precisa manter a mesma deixa e a mesma recompensa e trocar completamente a rotina. Eu te garanto que isso vai mudar a tua vida de forma absurda, podes crer. E eu preciso te contar antes uma história muito importante que eu li, que também me tocou bastante, de um treinador de futebol americano chamado Tony Dungy. Esse homem pegou um time na NFL que era muito, mas muito vergonhoso. Os Tampa Bay Buccaneers. Esse time era conhecido por perder sempre, nunca ganhava nenhuma partida. Era aquele tipo de time que entra em campo e todo mundo já espera a derrota. E o que esse treinador, Tony Dungy, fez nessa situação, no momento em que a equipa estava horrível? Então, ele não chega com frases motivacionais. Ele chega com um plano psicológico, que é de mudar hábitos. Então, a ideia dele era muito genial. A ideia dele era tipo, num jogo, o jogador precisa pensar demais, mas ele atrasa no meio segundo. Então, no futebol americano, meio segundo é derrota. Então, ele tenta fazer com que os jogadores reajam automaticamente às deixas do jogo. A deixa visual, posição do adversário, movimento, espaço. O jogador olha, o jogador reconhece e responde praticamente sem pensar. Então, essa história descreve uma jogada específica em 1996. O time estava a perder completamente. O estádio inteiro a abusar do time, fazendo gracejos e outros tipos de abuso, mas de repente a defesa da equipa faz algo extraordinário. Executa no automático uma interseção, uma virada de jogo e daí surgiu uma vitória. Agora eu preciso te dizer isso, ou seja, trazer isso no teu mundo de hoje, no mundo real, de forma muito realista. Porque o vício é praticamente isso. Você não decide cair, você cai porque o teu cérebro já aprendeu a reagir. Por exemplo, quando você está estressado, você corre para onde? Muitas pessoas correm diretamente para o telemóvel, para o celular. Quando você está na solidão, o que você faz? Muitas pessoas recorrem na pornografia. Quando você está com ansiedade, o que você faz? Muitas pessoas refugiam-se no álcool e nas drogas, como eu fazia no tempo passado. E quando você está frustrado, o que você faz? Muitas pessoas, né, têm a comida como um alívio, comem demais. E quando você está no tédio, o que você faz? Muitas pessoas entram num scroll infinito, ou seja, passam o dia inteiro a consumir muitas inúmeras coisas nas redes sociais. Então, a verdade é que muitos tentam vencer com o pensamento, mas o real problema está no automático. Então, a pergunta que eu faço para você é: qual é a tua deixa? Qual é a tua deixa? Qual é o momento exato em que você começa a escorregar? Porque enquanto você não identificar isso, você está a lutar no escuro, completamente no escuro. Existe uma sociedade filantrópica chamada Alcoólicos Anônimos. E eu preciso explicar-te de uma forma bem direita e simplista. Alcoólicos Anônimos não é uma igreja. Também não é um clube de moralismo. Alcoólicos Anônimos nasceu de uma resposta prática para pessoas destruídas pelo alcoolismo. E esta sociedade surgiu por meio da história de Bill Wilson. Bill Wilson foi um homem que estava no fundo do poço, bebendo demais, e a vida dele estava completamente desmoronada. Até que um dia ele teve uma virada radical em sua vida e ele decide construir um sistema de recuperação. E esse sistema ficou completamente conhecido como os 12 passos. E esse sistema se espalhou pelo mundo inteiro. E o que Alcoólicos Anônimos faz de tão forte? Alcoólicos Anônimos, ele faz duas coisas importantíssimas que você precisa saber. Primeiro,
Ele obriga a pessoa a identificar as deixas. Segundo, ele oferece uma nova rotina, mas com recompensa semelhante, como alívio, pertença, ou seja, e até apoio também. Ou seja, uma pessoa que costumava procurar um bar ou uma discoteca para ter alívio ou uma companhia, no Alcoólicos Anônimos, essa pessoa que procura uma discoteca passa a procurar a reunião dos Alcoólicos Anônimos em um padrinho para ter um alívio e uma companhia ou mesmo um apoio. Então, neste caso, tem a mesma deixa e a mesma recompensa e uma nova rotina. Isso é a regra de ouro em ação. Eu preciso dizer isso olho para olho, isso é a regra de ouro. É importante você saber que só trocar as rotinas não chega. Quando a vida aperta, quando a pessoa está de luto, está de estresse, está de crise, muita coisa recai na vida dessa pessoa. E eu preciso que você saiba também algumas coisas que podem mudar completamente os teus hábitos. Você precisa realmente de algo que sustenta a tua mudança em momentos críticos. E eu chamo isso de fé. A crença que pode atravessar o estresse e ao velho hábito, completamente. Agora, eu vou trazer isso, mais de forma bem clara, no sentido cristocêntrico. Cristo, biblicamente, né, mostra que a mudança é praticamente uma essência de um novo coração. É ter um novo corpo, é ter uma disciplina focada em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a transformação vem pela renovação da nossa mente. E João capítulo 8, versículo 36, ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é aqui onde eu preciso ser um pouquinho duro contigo. Se você quer vencer um vício, né, um vício escondido, sem prestar conta com ninguém, você não quer a verdadeira libertação. Você quer continuar com a porta aberta para a recaída. E Cristo liberta, sim, Cristo liberta, mas normalmente Cristo liberta com verdade, Cristo liberta com disciplina, Cristo liberta com pessoas e Cristo liberta com um ambiente novo. E eu percebi que eu nunca iria vencer vícios nas drogas, no álcool, de forma isolada ou de forma, sozinho. Eu tive que cortar certos ambientes, eu tive que cortar certas conexões com certos amigos, eu tive de me aproximar de pessoas que me levavam para cima. Então, em novembro de 2018, eu comecei a orar de forma bem específica quando a minha deixa aparecia. A minha deixa era as drogas, estupefaciente, cannabis. E eu comecei a ler a Bíblia nos horários críticos do dia. E eu tive alguém, que são os meus tios, com quem eu podia ser praticamente honesto, sem máscara. Ou seja, sem esconder nada. Foi aí que eu comecei a entender e mudar de verdade. Então, pessoal, eu preciso terminar este vídeo, mas antes de eu terminar este vídeo, eu preciso fechar com uma pergunta que você não pode fugir dela. Qual é a tua deixa? E eu vou deixar-te 3 tarefas super interessantes e se você praticar, muita coisa vai mudar na tua vida. Você precisa escrever 3 deixas que te derrubam e você precisa escrever também a recompensa que tu estás a buscar. Você precisa escolher uma rotina alternativa e você precisa escolher uma pessoa ou uma comunidade para não lutar sozinho, tá? Atenção, pessoal. Você que me segue, não se esqueça de subscrever no canal, partilhar este vídeo e curtir este vídeo para com que o YouTube possa entregar para mais pessoas, tá? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente. Graça e paz.